Pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula. Nós vamos falar hoje um pouco sobre estequiometria e, para isso, nós vamos utilizar esse conjunto de slides produzido pelo Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais, ok? Entidade a qual, portanto, né, enfim, deve ser dado crédito aí pela produção dos slides, tá bom? Bom, lembrar que estequiometria, o cálculo estequiométrico, é, digamos, o beabá, o feijão com arroz, né, da química. É o ponto de partida para podermos raciocinar, né, em termos de número de mols, para podermos compreender todo o aspecto quantitativo, né, envolvido nas reações químicas. Então, nós nos utilizamos no cálculo estequiométrico das chamadas equações químicas, né? Por convenção, uma equação química é escrita como essa que está aí embaixo no slide, tá certo? Reagente do lado esquerdo da equação, produtos do lado direito da equação. No dia a dia, né, para facilitar, para não ficar muito carregada aí a equação, normalmente nós simplesmente escrevemos reagentes e produtos. Mas, se conveniente, se necessário, você pode também especificar o estado de agregação em que os reagentes e produtos se encontram, né? Isso você coloca isso entre parênteses, né? S para indicar estado sólido, G para gás, L para líquido, AQ para indicar uma solução aquosa, ou simplesmente SOL para indicar que o reagente ou produto está em solução, etc. Bom, mas equação vem de igualdade, né? Alguma coisa igual a alguma outra coisa. AX2 mais BX mais C igual a zero. Equação de segundo grau, por exemplo, né? Bom, mas na nossa equação aí, por exemplo, fósforo é uma substância química, cloro é outra substância química e tricloreto de fósforo é outra substância química. São três substâncias químicas diferentes, né? Então, como é que eu posso dizer que isso é igual àquilo se são três substâncias químicas diferentes? Então, isso é uma igualdade em que sentido, né? Chamar isso de equação nos remete a quê? Nos remete à lei da conservação das massas, né? Estritamente falando, pode ser feito um cálculo aí relativístico, etc., né? A massa dos produtos e dos reagentes não são exatamente iguais. Mas a variação de massa é para qualquer finalidade prática desprezível, de forma tal que, né, para qualquer finalidade prática, ou para a maior parte delas, pelo menos, a variação de massa é realmente desprezível. De forma tal que, para qualquer finalidade prática, massa dos produtos pode ser considerada como igual à massa dos reagentes. Então, a igualdade nesse sentido. Nos produtos, eu terei a soma da massa dos produtos será igual à soma das massas dos reagentes, né? 500 gramas igual a 500 gramas, 200 gramas igual a 200 gramas e assim por diante. Então, é uma igualdade nesse sentido, né? O slide seguinte nos chama a atenção justamente para isso, e nos chama a atenção para o seguinte fato. Uma equação química ela deve ser, para que possa ser convenientemente utilizada de um ponto de vista quantitativo, ela precisa estar devidamente balanceada. O que é isso, né? Bom, se a lei da conservação das massas, né, se aplica-se, digamos assim, e aplica-se, né? Então, o número de mols de cada um dos elementos, dos reagentes e dos produtos devem ser iguais, né? E é isso que o balanceamento de equação vai nos permitir fazer, vai nos permitir atingir, né? Lembrar que para balancear uma equação, nós ajustamos esses coeficientes aí que aparecem em azul, né, nessa equação, e esses coeficientes são nada mais do que o número de mols de cada um dos reagentes ou dos produtos, né? Essa equação aí nos diz que 2 mols de alumínio reagem exatamente com 3 mols de bromo, produzindo 1 mol de brometo de alumínio, tá certo? Ou de hexabrometo de alumínio, se quisermos ser mais exatos. Mas, enfim. Mas lembrar que para balancear a equação, nós já ajustamos, então, os coeficientes estequiométricos, né? Na fórmula aí, por exemplo, L2BR6, eu não posso mexer nesse 2 e nesse 6. Se eu alterar esses números, na verdade, eu estou mudando a fórmula do composto, eu estou criando um outro composto, tá certo? Então, eu preciso conhecer a natureza dos reagentes, a identidade dos reagentes, a identidade dos produtos, e para balancear a equação, eu simplesmente ajusto os coeficientes estequiométricos, que nada mais são do que o número de mols, né, de reagentes e produtos. Um outro exemplo, outros exemplos aí de reações, tá certo?
Lembrar que não necessariamente, mas normalmente você procura expressar os coeficientes estequiométricos numa equação química devidamente balanceada como números inteiros, né? E com a menor relação possível de números inteiros, tá bom? E aí nós temos apenas outros exemplos, né? Outros exemplos reforçando o fato de que o número de átomos de cada elemento nos reagentes e nos produtos, esses números devem ser iguais numa equação devidamente balanceada. E aí nós temos uma reação, né, na qual o número de mols dos dois reagentes, no caso fósforo e cloro, né, foram colocados de forma tal a que um consumisse completamente o outro. Então, ao final da reação, eu tenho 0 mol de cada um dos reagentes e tenho, nesse caso, 4 mols do produto, PCl3, tricloreto de fósforo. Né? E aí, na parte de baixo, ilustra-se o fato de que a soma das massas dos reagentes vai ser igual à massa do produto, né? Lei da conservação das massas. Tá certo? Aí nós temos, de novo, exatamente a mesma reação, só que nesse caso eu utilizei um número diferente de mols, né, dos reagentes. Mas, embora número diferente de mols em relação, né, à reação anterior, um número de mols que respeita a proporção 1:6, 1 mol de fósforo para 6 de cloro, de forma tal que ao final da reação eu tenho 0 mol de cada um dos reagentes e o número correspondente de mols dos produtos. Tá certo? É claro que uma vez tendo balanceado a equação química, eu posso começar a trabalhar com os números de mols, ou posso começar a trabalhar com as massas correspondentes, conforme seja, né? Conforme a conveniência e conforme aquilo que eu desejo calcular. Bom, é muito comum em que em determinadas reações você utilize de propósito um dos reagentes em quantidade bem maior do que o outro. Né? Bem maior em relação à quantidade necessária para consumir completamente o outro reagente, tendo por base a equação química devidamente balanceada. Né? E aí utiliza-se aí um exemplo. Né? Nós temos um composto de platina nos reagentes. Os compostos de platina geralmente são muito caros. Né? Você tem amônia, um outro reagente, um reagente barato, e você acrescenta amônia em excesso para garantir que todo o reagente mais caro vai ser produzido de forma tal que a cisplatina, que é o seu produto de interesse, é um agente quimioterápico, etc., enfim, é o seu produto de interesse, seja produzido na maior quantidade possível. Ora, se um dos reagentes está em excesso, né, em excesso bem entendido em relação à quantidade necessária para consumir completamente o outro reagente, tendo em vista a equação química devidamente balanceada. Se um dos reagentes está em excesso, então necessariamente o outro será o reagente o quê? Limitante. Limitante por quê? Porque é ele quem limita, é ele quem determina a quantidade máxima de produto que eu posso formar. Então, esse raciocínio vale para quando você tiver 4, 5, 6 reagentes, 3 reagentes, enfim. Quando você tiver 2, 3, 4 produtos, né, de repente 1 ou 2 produtos é que são de maior interesse, mas enfim, geralmente nos exemplos, etc., você usa reações mais simples, né, com apenas 2 reagentes e apenas 1 ou 2 produtos, e fica mais claro para entender os conceitos. Né? Mas se eu tenho apenas 2 reagentes, se um deles está em excesso, o outro necessariamente será o reagente o quê? Limitante. Tá certo? Limitante no sentido de que ele limita a quantidade máxima de produto que eu posso formar. Ora, um outro exemplo aí, né? Amônia reagindo com oxigênio, produzindo monóxido de nitrogênio e água. 4 mols para 5 mols nos reagentes. Se eu colocar no sistema reacional 750 gramas de cada um dos reagentes, né? 750 gramas de cada um dos reagentes, os reagentes ambos serão completamente consumidos ou não? Ou não. Né? Bom, para consumir completamente 1 mol de amônia, eu preciso de 1,25 mol de oxigênio. Fazendo os cálculos, e aí continua no slide seguinte, eu constato que misturando 750 gramas de cada um dos reagentes, no final, o oxigênio foi completamente consumido e sobraram 25,2 mols de amônia. Então, nesse caso, que era o reagente limitante? Oxigênio. Ele estava presente em menor quantidade, de novo, em relação à proporção estabelecida, né, pela equação química devidamente balanceada, de forma tal que ele foi completamente consumido. Do reagente em excesso, parte sobrará, não reagido ao final da reação. Né?
e as quantidades de produto ou de produtos que eu posso formar, nesse caso NO e água, vão ser determinadas, vão ser calculadas com base no reagente limitante. Perfeito? De forma que, somando, né, as massas de reagente que foram consumidas mais a massa de reagente não reagida, eu fico com 1.500 gramas, que será também, né, enfim, aquilo que eu vou conseguir produzir. Enfim, massa de reagentes e produtos, né, para resumir a história, permanece válido. O conceito de conservação das massas permanece válido, evidentemente. Sendo que, nesse caso, eu não vou simplesmente somar a massa dos reagentes e verificar que ela é igual à massa dos produtos, né? Eu devo incluir na massa aí dos produtos a massa não reagida também, né, do reagente em excesso. Bom, aí um outro exemplo, né? Anidrido acético, a partir dele eu produzo o ácido salicílico, e a partir do ácido salicílico eu produzo o ácido acetil salicílico, né? E aqui nós temos a equação devidamente balanceada, e isso serve para ilustrar aí, no caso, o conceito de rendimento percentual de reação. Bom, o que é rendimento teórico? Rendimento teórico é a quantidade máxima de produto que eu posso produzir com base na equação química devidamente balanceada. Se acaso no meu sistema reacional havia um reagente limitante e um reagente em excesso, eu vou calcular a quantidade máxima de produto com base no reagente limitante. Perfeito? Bom, esse é o rendimento teórico. O rendimento experimental, também chamado de rendimento prático, o nome já diz, você vai obter a partir do experimento, né? Você vai obter o seu produto, filtrar, lavar, secar, pesar e saber, afinal, quantos gramas dele você obteve. Então, esse dado, se você não tiver no laboratório e for você próprio determinar qual foi o rendimento experimental, o rendimento prático, nos problemas, nos livros, provas, etc., esse rendimento será fornecido. Então, nesse caso, dividindo o rendimento experimental pelo rendimento teórico, multiplicando por 100, verificamos que o rendimento dessa reação, né, com base nos dados aí fornecidos, foi de 33,3%. Então, o rendimento experimental ou prático, né, dividido pelo rendimento teórico, vezes 100, é igual ao rendimento percentual, né? Que você vai encontrar muitas vezes nos problemas e que reproduz, né, uma situação prática é a seguinte: nessa reação é sabido que o rendimento máximo dela é de, sei lá, 60%. Se eu quero terminar com X gramas de tal produto, quanto eu devo utilizar de cada um dos reagentes, né? Sabendo que o rendimento não é de 100%, é de X%, quanto eu devo utilizar de cada um dos reagentes para terminar com a massa do produto desejado que eu preciso obter, né? Esse é algo bastante comum, né? Enfim, na química prática. Aqui uma outra reação, né? Ácido acético sendo titulado com hidróxido de sódio. O ácido acético é um ácido fraco, em princípio não 100% ionizado, mas se eu estou acrescentando hidróxido de sódio ao sistema, o H do hidróxido de sódio vai reagir com o H+, né, do ácido acético, produzindo água, uma reação de neutralização, e se eu acrescentar hidróxido de sódio em quantidade suficiente, todo o ácido acético será consumido, e ao final teria apenas acetato de sódio e água, né? Muito bem. Eu sei a concentração da solução de hidróxido de sódio, sei que volume eu gastei, então sei qual o número de mol de hidróxido de sódio que eu gastei. Se eu acrescentei hidróxido de sódio em quantidade suficiente para neutralizar a solução, então eu consumi todo o ácido acético, aí eu posso fazer os cálculos. O número de mol de hidróxido de sódio que eu consumi será igual ao número de mol de ácido acético que eu tinha nos meus 3 ml de vinagre, né? Que é o exemplo aí posto, né? Visto que ácido acético e hidróxido de sódio reagem na proporção 1 para 1, irmão. Tá certo? E com isso eu posso determinar quanto de ácido acético eu tinha nos meus 3 ml de vinagre. Um outro exemplo de reação, né? Sacarina, contém enxofre. Eu vou precipitar todo esse enxofre sob a forma de sulfato de bário, né? Sabendo quanto sulfato de bário eu precipitei, eu posso, como o sulfato de bário é um sólido pouco solúvel, precipito, eu posso filtrar, lavar, secar, pesar, saber qual foi a massa de sulfato de bário que eu precipitei, como cada sulfato de bário, né? Cada fórmula, cada íon fórmula, se quisermos colocar assim, contém um átomo de enxofre.
E como cada molécula de sacarina contém um átomo de enxofre, se eu souber quanto sulfato de bário eu precipitei, eu vou saber quanto enxofre eu tinha, consequentemente, quanta sacarina eu tinha, né, na amostra que eu enviei para análise. Fazendo as contas, nós chegamos à conclusão de que tínhamos 10,47% em massa de sacarina. Certo? Mas, enfim. E percebam o seguinte, né, vale aqui o comentário, o cálculo estequiométrico, matematicamente falando, é bastante simples, né? Multiplicar, dividir, somar, subtrair, aqui e ali, eventualmente, dá uma raiz quadrada e tal. Matematicamente, bastante simples, não tem aí, né, derivadas parciais, integrais múltiplas, né, não tem nada matematicamente muito sofisticado. Mas, né, é necessário ter, primeiro, ter os conhecimentos dos fundamentos básicos, é claro, da química, né, saber raciocinar em termos de mols, e, é claro, ter um raciocínio lógico aguçado. Né? A gente percebe que muitas vezes os alunos têm dificuldade em resolver os problemas, não porque matematicamente eles sejam complicados, porque não são, né? Mas porque têm dificuldade no raciocínio lógico, na verdade. Leem o enunciado da questão, muitas vezes não a compreendem, não compreendem adequadamente o enunciado, é uma dificuldade em língua portuguesa, né? Não é química. Mas quando não há essa dificuldade em língua portuguesa, surge depois a dificuldade no raciocínio lógico, né? Como utilizar aqueles dados para elaborar uma estratégia de cálculo, digamos assim, que me leve até o resultado que é requisitado pelo problema. Né? Então, é preciso praticar, né? E é preciso adestrar, por assim dizer, o seu raciocínio lógico. Tá bom? Um outro exemplo, um mineral aí, no caso, cerucita, enfim, constituído basicamente de carbonato de chumbo. Eu abro a amostra fazendo carbonato de chumbo reagir com ácido nítrico, obtenho então nitrato de chumbo e depois precipito todo o chumbo sob forma de sulfato de chumbo, promovendo a reação entre o nitrato de chumbo e o ácido sulfúrico. Sabendo qual a massa de sulfato de chumbo que eu precipitei, e como cada mol do carbonato vai produzir um mol do sulfato, fazendo os cálculos, eu consigo determinar qual a massa de carbonato de chumbo que eu tinha lá no meu mineral, nesse caso correspondendo a um percentual de 94,9%, né, de carbonato de chumbo no meu mineral. Por fim, estamos chegando aqui próximo do final, a determinação da fórmula mínima de um composto através de dados de combustão. Tá certo? O que é a fórmula mínima? Né? É uma relação de números inteiros, a menor relação possível de números inteiros, que me diz em que proporção que os elementos que formam uma certa molécula se combinam. Né? Se a proporção é 1 para 2, 2 para 1, 1 para 3 para 1, depende de quantos elementos formam a molécula. Né? Mas, enfim, usualmente, antigamente, você utilizava um sistema, né, feito com tubos de vidro, etc., um sistema de aquecimento mais rudimentar, enfim, algo que você pode reproduzir atualmente no laboratório. Mais modernamente, você utiliza microanalisadores, né, controlados eletronicamente e tal, como esse que aparece aí na foto no slide. Mas o princípio é o mesmo. Né? Você tem colunas que vão absorver, né, os produtos aí resultantes da combustão. Você combustiona a sua amostra, produz CO2 e água. Né? A partir da quantidade de CO2 produzida, você vai saber quanto carbono tinha na sua amostra. A partir da quantidade de água produzida, você vai saber quanto hidrogênio tinha na sua amostra. A quantidade de oxigênio geralmente é obtida por diferença. E você tem microanalisadores, supondo que a sua amostra contém oxigênio, claro. Tá? E você tem microanalisadores também de CHNS, quer dizer, determinam carbono, hidrogênio, nitrogênio e enxofre. Né? Enfim, a partir dos dados, né, obtidos, ou a partir dos percentuais de certos elementos obtidos a partir da combustão do seu composto. Mas, enfim, passando por um exemplo concreto, um probleminha, né? Um hidrocarboneto, assim, assado, quer dizer, hidrocarboneto, então, só contém carbono e hidrogênio. Uma certa massa dele produziu tanto de CO2 e tanto de água. E a massa molar é 86,2. Com a fórmula mínima, com a fórmula molecular. Então, o procedimento é, a partir da massa de CO2 que é produzida, determina o teor de carbono. A partir da massa de água que é produzida, determina o teor de hidrogênio. Divido cada uma dessas massas pelos respectivos números, divido cada uma dessas massas pelas respectivas massas molares, né, 12 por carbono, 1 por hidrogênio, enquanto então o número de mol chega a uma fórmula química.
Se essa relação que eu obtive não for uma relação de números inteiros, geralmente não é no primeiro momento, eu divido cada um dos índices pelo menor deles, esse é o artifício, até chegar numa relação de números inteiros, que é, nesse caso, C3H7. Essa é a fórmula mínima, né? Também chamada de fórmula empírica. A fórmula mínima ou empírica pode eventualmente ser igual à fórmula molecular. A fórmula mínima e molecular pode eventualmente ser a mesma. Mas, nesse caso, a massa molar da fórmula empírica é 43,1 gramas por mol. E no enunciado do problema foi informado que a massa molar do meu composto é de 86,2 gramas por mol. Dividindo uma pela outra, eu encontro a relação 2 para 1, moral da história. A fórmula molecular, nesse caso, é a fórmula mínima multiplicada por 2. No caso, a fórmula molecular será C6H14. Então, se a fórmula molecular não for igual à própria fórmula mínima, se elas não forem exatamente a mesma, a fórmula molecular necessariamente será um múltiplo inteiro da fórmula mínima. Tá certo, pessoal? Por hoje é só e muito obrigado. Até a próxima.